antes de tratar de qualquer assunto, o que interrompeu essas nossas conversas aqui presenciais e interrompeu a vida de todo mundo, a Covid, ela provocou uma série de mudanças, tanto no mundo, quanto no Brasil, quanto em Pernambuco, quanto no Recife, mas algumas delas a gente consegue perceber, outras não, porque em muitas coisas ela acelerou tendências e antecipou muita coisa. E, por outro lado, também deixa um triste saldo, né, de sofrimento e de mortes, muitas delas desnecessárias. Então, hoje nós estamos numa situação de, digamos assim, início de uma nova onda. Será uma onda provavelmente bem menor do que as anteriores, mas salientando algo que parece que é uma tendência. Quando a gente trata do assunto, lê, pesquisa sobre a questão das epidemias, parece que há um entendimento entre os especialistas no assunto que nós estamos diante de um quadro de aceleração das pandemias. E, por uma série de razões que eu vou listar aqui, isso é baseado num documentário muito interessante que a BBC fez. Eu sugiro, quem tiver curiosidade sobre o assunto, veja. Mas o que é que, no final, a reportagem conclui? Que essa aceleração das pandemias deve-se a uma série de fatores, como eu disse, o primeiro deles, as viagens internacionais. Em 50 anos, nós quadruplicamos a quantidade de viagens internacionais e isso faz com que um patógeno surgido em determinado local, ele se transmite imediatamente para outro, numa viagem que, mesmo na pandemia anterior, levava algum tempo, hoje é questão de algumas horas para sair do lugar de origem para outro lugar e criar uma situação pandêmica, como nós vimos com o caso do vírus SARS-CoV-2. A urbanização também, que é uma tendência. Há alguns anos a humanidade passou de 50% rural e 50% urbana, hoje já está quase 60% urbana, então há uma tendência dos países, principalmente os países da Ásia, de acontecer essa migração para as cidades, e nas cidades, geração de lixo, aglomerações, etc., incentivam a aceleração das pandemias, o aumento da temperatura por conta das mudanças climáticas, as temperaturas aumentando, determinados vetores, como o Aedes aegypti, por exemplo, que ocupava determinada zona na Terra, como o calor, a zona de aquecimento aumenta, ele migra. Por exemplo, não se tinha notícia de Aedes aegypti na Flórida, e já tem isso, inclusive como vetor de doença. E na Europa também, por conta desse aumento da temperatura da Terra. A aproximação de animais silvestres, né, com o desmatamento acelerado, o contato de humanos com animais silvestres aumenta. Nas áreas inexploradas, os patógenos, vírus, etc., bactérias, estavam naquela região, dentro de uma floresta quase que impenetrável. Quando a civilização, entre aspas, chega, o contato com os animais faz essa interação entre agentes, que também se acentua com esse aumento do consumo de carne. Em determinadas regiões na China, a criação de aves e porcos e outros tipos de animais, todos juntos, então aquilo ali é uma espécie de parque de diversões de vírus, que ele fica mutando dentro da própria espécie, de uma espécie para outra. Então isso cria situações como a gripe aviária, etc. A vacinação mais difícil, porque à medida que vai aumentando a população, vai ficando mais difícil produzir vacinas, e foi um esforço fenomenal. Isso vai entrar na história da humanidade, o esforço que foi feito para a vacinação da Covid contra o vírus SARS-CoV. Conseguiu-se, num curto espaço de tempo, não só produzir a vacina, como administrá-la praticamente na população inteira do mundo, mas isso é uma coisa que vai ficando cada vez mais difícil. Esse esforço todo não dá para fazer toda vez. E falta de estrutura de saúde, ou dificuldade de estrutura de saúde em muitos desses processos de urbanização, principalmente. Bem, nós estamos diante de uma nova cepa, de uma nova mutação, que é a BQ1.1. Bom, não sei exatamente como é essa denominação, mas o fato é que estamos diante de uma nova cepa. E diante da necessidade da vacina bivalente, que é essa que já deveria ter chegado no Brasil para fazer face a combater essas novas mutações.
Então, o que vai ser necessário agora é quem tomou a quarta dose vai tomar a quinta dose e a sexta, a sétima, à medida que o vírus ele é novo na espécie humana e ele está ainda se adaptando. Eu entendo, do que eu li e do que eu pesquisei como leigo, que o interesse do vírus é permanecer vivo e não matar o hospedeiro. Então, ele tende a ser cada vez mais contagiante e cada vez menos letal. Só que ele está aprendendo ainda. Acho que é isso que está acontecendo com ele.